Olá pessoal, aqui é Joseph, estou gravando esse vídeo para auxiliá-lo a configurar uma página, um site, utilizando o CMS Magento. Eu vou assumir que você já fez um download do pacote lá do site. Em seguida é preciso descompactar o conteúdo desse arquivo. Você clica nessa opção. Após extraído, o conteúdo dessa pasta é exatamente o conteúdo do projeto que você vai trabalhar. Então, o que a gente precisa fazer? Copiar esse arquivo para o diretório onde o servidor Apache irá visualizar os projetos, visualizar e executá-los. Okay? O diretório padrão do Apache é esse daqui, /var/www. Esse diretório ele é protegido para a gravação de um usuário comum. Então, se você tentar copiar diretamente, é provável que você não consiga. Então, o que você deve fazer é utilizar o usuário root do sistema. Para fazer isso no Ubuntu, se você estiver utilizando o Ubuntu, você vai utilizar o comando sudo, que é para que o comando que você executar peça permissão ao sistema para que esse comando seja utilizado através do usuário root. Então, quando você fizer a utilização do sudo, em seguida você apresenta o comando a ser executado. E o comando que a gente quer é o comando de copiar. O comando de copiar é o cp, e nós precisamos informar o parâmetro "-r" para indicar que vamos copiar um diretório em vez de um arquivo simples. Em seguida, precisamos especificar onde se encontra o arquivo de origem. Eu posso utilizar a tecla Tab para autocompletar. Então ele tenta ler o conteúdo que eu estou tentando digitar dentro do diretório corrente. E se existir apenas um arquivo, ele completa com o restante da informação desse arquivo e desse diretório. Deixa eu só apagar aqui para mostrar como é que funciona. Eu digitei /tmp /videoaula, que é onde esse arquivo se encontra. Digitei as duas primeiras letras e dei um tab. Ele completou com o restante. Aí digitei m tab. Ele já digitou o nome Magento, -ce, toda essa informação que é comum a esses dois arquivos. E se você observar, esse nome aqui é exatamente o nome do diretório. Então não preciso formar mais nada. Esse é o diretório de origem. Eu vou copiá-lo para /var/www. Então esse diretório, esse diretório será copiado para o diretório /var/www, que se encontrará aqui. E eu posso ainda especificar o nome que eu quero que ele apareça lá. Eu vou querer que ele apareça com o nome Magento. Então, se a gente observar aqui, não existe nenhum diretório com o nome Magento. Quando eu executar esse comando, ele vai copiar para cá e já vai renomear aquele diretório, o diretório de origem. Pede a senha, eu coloco a senha e agora ele já está copiando. Terminou de copiar, aqui está a cópia que eu acabei de fazer. Então aqui está a cópia daquele mesmo diretório que a gente viu anteriormente. Fechar aqui e vamos continuar aqui. Bom, feito isso, agora a gente precisa definir um arquivo de configuração do servidor para que ele consiga ler o conteúdo desse diretório em vez do diretório padrão, que é o diretório HTML. Então, para isso eu preciso abrir o arquivo de configuração padrão, modificá-lo e salvar uma cópia desse arquivo. Como é que eu vou fazer isso? Sudo. Eu vou utilizar o editor de texto Atom, que tem instalado no meu computador. Você pode utilizar um outro editor de texto, o Gedit, por exemplo, ou Sublime, se for o caso. Em seguida, eu especifico o diretório do arquivo. O diretório do arquivo de configuração padrão está localizado em /etc /apache2 /sites available. E o arquivo padrão é esse daqui, 000-default.conf. Só tome um cuidado de, ao renomear esse arquivo, você manter essa extensão, .conf. Porque o Apache atual, a última versão do Apache, ele está configurado para
utilizar apenas arquivo que termine com a extensão .conf. Quando eu fizer isso, estarei abrindo. Deixa eu fechar esses outros. Abrir aqui o arquivo de configuração padrão e posso efetuar modificação que eu quiser nesse arquivo. Então, para que o Apache consiga ler o conteúdo daquele diretório, ele busca por essa variável, documento root. E atualmente ele está configurado para enxergar o conteúdo da pasta HTML. Ou seja, se eu executar na barra de endereço do meu navegador o endereço localhost, ele vai abrir a página padrão do Apache que está localizado no diretório HTML. Mas eu não quero que ele leia o que tem no HTML, eu quero que ele leia o que tem no diretório Magento. Então eu modifico essa variável, vai ficar dessa forma. Observe se não tem nenhum caractere digitado errado. Esse diretório deve existir /var, /www, /magento. Exatamente isso daqui. Em seguida, eu posso salvar uma cópia. Ctrl+Shift+S permite que eu salve como e em seguida eu consiga dizer o nome do arquivo que eu vou utilizar. Eu já tenho um arquivo aqui com o nome Magento, eu vou simplesmente sobrescrever esse arquivo. Vou substituí-lo e agora o arquivo que está lá no meu diretório de configuração é o arquivo magento.conf. O arquivo padrão ainda existe, mas aí eu criei uma cópia que se chama magento.conf. Em seguida, eu posso, quando eu executo o Atom, ele permite que eu continue digitando outros comandos aqui. Então, eu posso optar por deixar esse arquivo simplesmente aberto. Eu posso simplesmente não fechar ele porque daqui a pouco eu vou precisar realizar uma modificação nele. Para habilitar esse arquivo, eu preciso utilizar o comando a2 em site. Mas antes eu preciso desabilitar o arquivo de configuração que está habilitado atualmente. Eu faço isso com o comando sudo a2, esse a2 vem de Apache 2 de site. Quando eu faço isso, eu digo o nome do arquivo que eu quero desabilitar. No meu caso, o arquivo já estava desabilitado, né? Ele já estava desabilitado, então ele aparece essa mensagem. E agora eu preciso informar o arquivo que eu quero habilitar. A2 em site. E o nome do arquivo, MA. Eu posso dar um tab que ele já vai completar para mim. Magento.conf. Após eu dar Enter, ele vai mostrar que a configuração Magento foi habilitada. No entanto, para que as configurações passem a valer, eu preciso ativar essa nova configuração através do comando service Apache 2 reload. Eu vou copiar, Ctrl+Shift+C para copiar, e antes de executar esse comando, eu vou mostrar aqui o que acontece se eu simplesmente recarregar a página. Nada foi modificado, eu continuo na página padrão do Apache, a página de exemplo que o Apache dá para a gente como padrão, com instalação padrão. Então, eu volto aqui para o terminal e executo o comando service Apache 2 reload com o usuário root. Então, eu vou utilizar o sudo. Quando eu faço isso, o Apache faz uma leitura de todos os arquivos contidos nas configurações dele e ele vai perceber que o arquivo padrão, aliás, o arquivo habilitado para a configuração do site, configuração do site que o Apache irá servir, é um Magento. Então, se eu tentar recarregar essa página aqui, ele já não está mais utilizando a pasta HTML, ele agora está utilizando a pasta Magento. Se a gente observar aqui, ele está fazendo leitura exatamente na pasta Magento, no diretório Magento. Aconteceu aqui um erro porque eu preciso modificar ainda algumas configurações para que seja possível efetuar a configuração da loja. Para isso, eu preciso primeiramente habilitar
a reescrita, o módulo de reescrita do Apache. O módulo de reescrita vai permitir que o site consiga reescrever algumas configurações através desse arquivo, .htaccess. Arquivos que começam com ponto no Linux são arquivos ocultos. Então, se eu vier para o diretório do Magento e digitar, Ctrl H, ele vai mostrar para mim os arquivos escondidos, os arquivos ocultos. Um desses arquivos é o htaccess. Esse arquivo é um arquivo que sobrescreve as configurações que estão atualmente no Apache. Então, o Magento utiliza esse arquivo para melhorar a utilização do CMS. Então, eu preciso habilitar esse comando. Aliás, eu preciso habilitar esse módulo, o módulo de reescrita que, por padrão, vem desabilitado no Apache. Para habilitar ele, eu utilizo o comando sudo a2 em mod de habilitar módulo, e o nome do módulo é rewrite. Quando eu faço isso, ele habilita o módulo, mas essa nova configuração só vai passar a valer a partir do momento que eu utilizar o comando service apache 2 restart. Eu vou precisar reiniciar o Apache. Aqui ele está orientando que eu não simplesmente recarregue os arquivos de configurações. Ele está auxiliando, ele está sugerindo que a gente reinicie o Apache. Em aplicativos, quando isso acontece lá no Windows, normalmente ele sugere que você reinicie o computador. Aqui no Linux, quando você faz a instalação de um programa, você não precisa reiniciar o computador, você precisa simplesmente reiniciar algum serviço para que as configurações passem a valer. E nesse caso aqui ele está pedindo que apenas reinicie o Apache. Mas isso não é suficiente. Eu preciso dizer que o meu arquivo de configuração vai permitir a reescrita através de um arquivo .htaccess, por exemplo. Como é que eu faço isso? Se a gente abrir o arquivo, deixa eu procurar aqui o arquivo. Se a gente abrir o arquivo apache2.conf, a gente vai ver que existem diversas configurações possíveis de serem realizadas nesse arquivo. Então vou procurar aqui o diretório /var /www. Ops, aqui não. /var. Deixa eu ver, tá aqui. Diretório /var /www. Essas opções aqui são referentes a tudo que acontece dentro do diretório /var /www e todos os seus subdiretórios. Eu preciso habilitar a sobrescrita. Atualmente, essa sobrescrita está desabilitada. Ele não está permitindo, o Apache não está permitindo que isso seja possível. Para que eu habilite, além de habilitar o módulo de reescrita, eu preciso modificar o conteúdo dessa variável, hello override. Eu preciso colocar aqui um all. Se eu fizer isso nesse arquivo, eu vou estar habilitando a reescrita para qualquer projeto incluído no diretório /var /www. Mas eu posso fazer isso para um único projeto dentro desse diretório e não para todos. Como é que eu faço isso? Eu vou copiar todo esse conteúdo, vou voltar para o meu arquivo de configurações do Magento e abaixo dessa linha, eu vou dar aqui um Enter, vou colar, Ctrl V. Agora eu vou dizer para ele que o que tem no diretório /var /www /magento vai seguir as mesmas configurações do servidor, com a modificação de que ele vai permitir a sobrescrita. Depois que eu salvei, eu venho aqui no terminal e só faço a reinicio o Apache. Quando eu reiniciar o Apache, ele tanto vai reiniciar o serviço como ele vai recarregar os arquivos de configuração. Outra modificação que eu preciso fazer é dizer que um usuário específico aqui no meu sistema vai ser o dono daquele diretório que eu criei.
Eu vou navegar até o diretório /var/www. Aqui está o diretório Magento. Se eu der um comando ls-l, ele vai exibir aqui algumas configurações desse diretório. Ele está mostrando aqui que o usuário do diretório é o root e que o grupo desse diretório também é o root. Eu preciso dizer, pelo menos, que o usuário desse diretório seja um diretório especial. Aliás, um usuário especial, usuário chamado www-data. Esse usuário é criado no momento da instalação do Apache. Então, para modificar o usuário do diretório, eu preciso ser root, né? Eu preciso estar utilizando o usuário root, então eu vou utilizar o comando sudo chown, nome do usuário, né? O nome do novo usuário que algum arquivo ou diretório será modificado, Magento. Eu estou especificando que Magento agora pertencerá ao usuário www-data. Né, que está dentro de /var/www pertencerá ao usuário www-data. Se eu fizer isso, apenas o diretório raiz do Magento pertencerá ao usuário em questão. Mas eu preciso que todos os demais arquivos e diretórios, e subdiretórios também, pertençam a esse usuário. Então, para executar essa operação, ou eu faria isso de arquivo por arquivo, diretório por diretório, dentro da pasta Magento, ou eu posso utilizar o parâmetro "-r", maiúsculo, que essa operação será executada de maneira recursiva. Então, a operação será executada no diretório raiz Magento, em todos os seus arquivos e em todos os seus subdiretórios. Novamente, ls-l vai mostrar uma nova ação para o diretório Magento. Observe que agora o usuário dele é o www-data. Bom, eu acho que é suficiente para a gente voltar e tentar executar, tentar recarregar a página. Olha aí, após a recarga dessa página, no localhost, ele me redirecionou para um diretório aqui, para uma página de configuração. É nessa página que eu serei conduzido para configurar a minha loja virtual. Então, a primeira tela que ele nos apresenta é uma tela onde eu devo ler aqui a licença que ele me impõe e eu devo... deve estar lá embaixo. Voltar. Eu devo aceitar. Devo aceitar e configurar o Magento. Se eu não aceitar, eu não configuro. Então, se eu quero configurar, eu preciso aceitar. Supõe que a gente leu e aceitou todas as questões que eles colocaram. Então, a partir desse momento, vão existir várias etapas essas páginas irão orientar, né, você a configurar o site. Então, o primeiro passo que ele pede é para que você verifique se todas as recomendações foram satisfeitas para a sua máquina. Então, quando eu clicar aqui, ele vai fazer uma análise no meu sistema para verificar se todos os requisitos estão sendo satisfeitos. Deixa eu esconder aqui essa tela. Ó, todas as exigências dele foram atendidas. Então, estou habilitado a partir para a etapa seguinte. Em seguida, vão ser solicitados os parâmetros para acesso ao banco de dados. Então, vamos avançar aqui, Next. E aqui, especificar quais os parâmetros utilizaremos para permitir que o Magento tenha acesso a um banco de dados, porque ele vai precisar de um banco de dados para gerenciar todas as páginas e produtos que vão estar presentes no site. Como é que nós fazemos isso? Precisamos criar um banco de dados específico para a nossa loja. Então a gente entra no MySQL através do cliente dele ou através do PHPMyAdmin, se você preferir.
Eu, como já tenho o hábito de utilizar através do terminal, eu posso simplesmente vir aqui, utilizar o comando MySQL, menos o root, menos P, ele vai perguntar a senha, eu digito a senha e ele já permite que eu consiga manipular tudo que eu quiser no meu banco de dados, nos meus bancos de dados. Então, através do comando show databases, eu consigo visualizar todos os bancos de dados que estão presentes no meu gerenciador. Se vocês observarem, não existe aqui o banco de dados chamado Magento. Vou criar ele agora. Esse é o comando para criar um banco de dados no MySQL. Se eu voltar a executar o comando show databases, vou perceber que agora sim existe um banco de dados chamado Magento. E eu posso ainda, opcionalmente, criar, e isso é bastante indicado que se faça, criar um usuário e uma senha para operar sobre esse banco de dados específico. Através do comando grant, eu especifico quais permissões eu quero dar ao usuário em questão. Para simplificar, eu vou dar todas as permissões. Onde eu quero que esse usuário que eu vou definir opere. Vai ser em cima do banco de dados Magento, ponto, asterisco. Quer dizer que ele vai operar em todas as tabelas pertencentes ao banco de dados Magento. Eu vou chamar o usuário de Magento e a senha vai ser Magento também. Só para questão de exemplo, ok? Eu indico, oriento que vocês, quando fizerem isso na prática, quando fizerem isso para disponibilizar um site de maneira real, se atribua um usuário e uma senha que não seja facilmente descobertos. Ok? A partir desse momento, existe um usuário chamado Magento que opera, que tem todas as permissões possíveis sobre o banco de dados Magento em todas as tabelas. Se eu der um Ctrl D, saio do monitor, do cliente do MySQL. Se eu fizer MySQL-U Magento-P e digitar Magento, eu consigo entrar no monitor do MySQL. Show Databases mostra todos os bancos de dados que eu consigo operar com esse usuário. Aqui está o Magento e todos aqueles bancos de dados que eu podia operar utilizando o usuário root, eu não posso utilizando o Magento. Ok? Beleza, vamos voltar aqui para a nossa página e configurar, informar as opções que o Magento vai utilizar para acessar o banco de dados que criamos. Nome do servidor, localhost, ok? É a máquina que eu estou utilizando. Sempre que, eu já até expliquei isso em uma aula, e sempre que o banco de dados se encontrar no mesmo computador que o servidor, o host desse servidor, o host desse banco de dados vai ser o mesmo servidor, localhost. É a mesma máquina que o host está sendo executado. O mesmo computador que o servidor web está sendo executado. Nome do usuário. Nome do usuário, Magento. A senha para acessar o banco de dados que nós estamos tentando acessar, que nós vamos tentar acessar, é Magento também. E o nome do banco de dados também é Magento. Prefixo da tabela. Eu posso, de maneira opcional, especificar um prefixo para ser atribuído a todas as tabelas que forem criadas dentro desse banco de dados. Porque é possível a gente compartilhar um único banco de dados com diversas aplicações. Em uma maneira de separar cada tabela de cada aplicação seria através de um prefixo. Se é de caráter opcional, eu vou optar por não utilizar nesse exemplo. Vou avançar, agora ele vem para configurações web. Ele pergunta qual o endereço que eu estou configurando a minha loja. Eu digo que é o http://localhost. Se eu estivesse utilizando um servidor na web, eu utilizaria aqui o domínio que o Magento estaria hospedado. Magento admin, a página de admin do Magento.
ele orienta que a gente modifique o nome, né? Que não seja simplesmente admin, mas que seja admin e algum nome aleatório, algum nome que a gente reconheça e que outras pessoas não venham a adivinhar tão facilmente, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aula, admin aula. Então, só vou conseguir acessar a página de admin se eu colocar localhost /admin _aula. Esse nome não é trivial para outras pessoas, então eles não tentarão, a princípio, acessar a página /admin-aula se eles não conhecem essa informação. Em seguida, eu posso avançar e vou configurar aqui algumas informações a respeito do relógio, da moeda e da linguagem utilizada, né? Para buscar o relógio, o fuso horário na realidade que nós utilizamos aqui, a gente procura por Brasília, procura por Fortaleza. Aqui nós procuramos por Brasília, aliás, real. E aqui português, Brasil. Em seguida eu mando avançar, next. Agora eu vou precisar criar uma conta de administrador. Sem essa conta eu não consigo entrar na tela de administração da minha loja. Então eu vou lá criar. Criando aqui um nome fictício, e-mail, senha, de preferência uma senha bastante difícil. Em seguida, você se encontra pronto a instalar o Magento, né? Você simplesmente informou alguns parâmetros para que sejam utilizados durante a instalação. Agora sim a instalação será conduzida, levará algum tempo, né? Quando você executar, pode ser que demore mais tempo do que nesse vídeo, mas você precisa aguardar até que seja exibida alguma mensagem ao final. Então, ele está instalando. Se você quiser acompanhar o que está acontecendo aqui, pronto, eu recebi uma mensagem de sucesso. Ele pede para que eu mantenha essas informações aqui armazenadas, para que eu consiga, né, no futuro, em outro momento, acessar a página de administração da minha loja. Se eu perder isso aqui, eu vou precisar usar algum artifício para conseguir recuperar esse endereço. Então, vou mandar abrir agora o localhost. Abrir uma nova aba. Vamos ver o que acontece. Olha aí, já abriu a loja, um exemplo, né, de uma loja já parcialmente configurada com algumas páginas, né, com a página inicial em branco, aliás, com apenas uma linha de texto, né? E nesse outro link, vou mandar abrir também uma nova aba, aqui, carregando. O primeiro acesso demora um pouquinho, mas com paciência aparece a página de login do meu sistema configurar. Eu vou utilizar, aliás, os dados que eu informei, né, no momento de configuração, entrar e torcer para que não tenha digitado nada errado. Nesse caso, pronto, consegui entrar na página do admin do Magento. Ele mostra aqui um aviso, né? Um aviso aqui que lá no slide da disciplina eu deixei lá o comando que você pode utilizar para poder essa mensagem parar de ser exibida, né? Mas ela não vai atrapalhar a princípio. Okay? Então, aqui, né, esse dashboard é a página onde vão aparecer algumas informações resumidas sobre o que ocorreu na sua loja, né? Quando alguém fizer alguma comprar algum produto, essa informação aparecerá aqui, né? Os valores aqui vão sendo modificados e assim por diante. E através desse menu aqui é onde você configura a sua loja, né? Configura produtos, né? Visualiza os clientes que estão cadastrados e assim por diante. Okay?
na medida do possível, nós vamos abordar alguns desses itens, desses menus, ok? Então, pessoal, obrigado por acompanhar, né? Tentem implementar na máquina de vocês e qualquer dúvida vocês podem me procurar, podem comentar também nesse vídeo, ok? Então, até mais, um abraço a todos. Esse vídeo, né, já que eu estou colocando no YouTube, eu peço que vocês também curtam ele, para que outras pessoas também eventualmente tenham acesso a ele, tá bem? Obrigado e até logo.